semana ocorreu a morte trágica de uma atleta muito nova do meu grupo de corridas. Ela teve que extrair um tumor e depois da cirurgia estava se recuperando muito bem. E começou com uma dor de cabeça muito forte e veio a falecer nesta madrugada. Ela contava com apenas 23 anos. E sempre há um questionamento sobre a morte, especialmente de alguém tão jovem e com muita saúde. E alguém afirmou: se hoje pudesse conversar com Deus, iria perguntar por que as pessoas tão jovens estão indo embora tão cedo. Sabemos que é hora de muito pesar. Aproveitei para lhe dizer que a morte nunca foi propósito de Deus. A morte foi um acidente de percurso na trajetória humana. Fomos criados para não morrer, porém, depois do pecado de Adão, todos nós recebemos o vírus da morte, conforme descrito em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, a morte entrou na raça humana após o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Adão confiou na mentira no paraíso e optou pela rebeldia e independência de Deus. E nós, como descendentes de Adão, ficamos todos sujeitos à morte. Podemos ter muitos questionamentos sobre a morte e muitos sofrem e acusam Deus sem entendimento. Mortes acontecem por fatores genéticos, erros médicos, vida desregrada e muitos outros fatores. Deus hoje é condenado por muitas tragédias no mundo e na vida das pessoas, como se fosse o causador dos males. Quando aconteceu a tragédia de 11 de setembro, a filha do pregador americano Billy Graham, Anne Graham, deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Quando o homem pecou, houve a separação entre ele e Deus. Adão, no ato do pecado, não teve morte física, mas espiritual. Estava condenado eternamente a viver distante de seu Criador, sendo dirigido pelo corpo e pela alma, e sujeito a viver a eternidade no Hades, ou inferno. Deus, movido por seu infinito amor, enviou a Jesus Cristo na forma de homem, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, como disse João Batista ao vê-lo, com a missão de morrer na cruz e assim extirpar o pecado na natureza humana. Em 1 Coríntios 15, 54, está escrito: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O aniquilamento da morte eterna se concretizou no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, onde o vírus mortal do pecado foi cravado como aguilhão da morte no corpo de Cristo, conforme descrito em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E assim, na sua ressurreição, possamos receber a vida espiritual e acesso a Deus com o Espírito vivificado. Quando Cristo nos faz nascer de novo, continuamos sujeitos à morte física, mas a morte espiritual e separação eterna de Deus é anulada por seu amor incondicional. Não precisamos ter medo da morte,
Se você tem medo da morte, é porque pode não ter vida espiritual, só vida religiosa. É necessário receber a vida de Cristo. Isto a sua religião e a minha não podem fazer. Só Jesus Cristo já fez em nosso favor. Medite sobre sua vida eterna com Deus. Não rejeite sem fazer um exame acurado dos textos acima. E escreva-me sobre suas dúvidas. Eu quero desejar a você um dia de paz no amor de Jesus Cristo. Se você quiser receber estes áudios,